Salve, salve! E agora, ó, nessa aula a gente vai fazer o quê? Nesta aula eu vou mostrar para vocês como vocês vão configurar a parte da plotagem. Como é que vocês vão fazer para configurar as folhas e como é que você vai fazer para plotar o seu projeto. Escolher a escala, colocar o que a gente modelou aqui no model, jogar aqui nos layouts, né? Como é que a gente vai fazer a plotagem do projeto. É isso que a gente vai ver nesta aula, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou dar um cliquezinho aqui no layout, layout 1. Quando você abre o layout, ele vai mostrar para você aqui uma folha branca, uma linhazinha tracejada que é a margem da folha e um quadradinho aqui no meio, que a cor vai variar de acordo com o layer que você estiver utilizando aí, tá? Então eu vou deletar isso aqui. Ó. Isso aqui eu não vou precisar dele agora, que isso aqui é uma viewport. A gente vai precisar dela lá na frente, mas não agora. Então aqui eu vou deletar, vou deixar só a minha folhinha pronta aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um duplo clique aqui e vou renomear. Aqui eu vou chamar de prancha A3. E aí eu vou criar cópias aqui, ó. Para diminuir meu trabalho, eu podia clicar aqui nesse maisinho, só que se eu clicar no maisinho, ele não vai vir com o nome prancha aqui para eu aproveitar. Então, eu vou aproveitar, vou clicar com o botão direito aqui, Move Your Copy, selecione Create a Copy, Move to End, para ficar lá no final, ok. Ele já cria aqui, ó. Prancha A3, eu dou o duplo clique e digo que essa aqui vai ser a minha prancha A2. Mesmo jeito, ó. Move Your Copy, Create a Copy. Essa aqui vai ser a minha prancha A1. Mesmo jeito aqui. A0. Então já tenho, ó, prancha A4, A3, A2, A1 e A0. Só que aqui é só o nome do layout, tá? Esses layouts não precisam ainda ser configurados. Então eu vou dar um clique aqui, ó, em prancha A4. Vou clicar com o botão direito aqui em cima e vou vir nessa opção Page Setup Manager. Se você tiver utilizando a versão em português, vai ser gerenciador de configuração de página, tá? Mesma coisa. Clicou aqui, modificar. E aqui nós vamos mexer em algumas coisas. Ó. Nessa primeira prancha, que é a prancha de A4, geralmente a gente plota ela na vertical. Pode ser na horizontal também, mas o mais comum é que seja na vertical. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou mudar aqui, ó, a impressora. Eu vou selecionar essa opção DWG to PDF. Isso garante que quando eu plotar, quando eu imprimir o meu arquivo, vai sair em PDF. Aqui no estilo de impressão, eu não vou criar um estilo novo, eu vou usar o monochrome para que tudo que eu imprima saia pretinho, tá? E aqui em Paper Size eu vou selecionar o tamanho do papel. Eu vou vir aqui nessas opções ISO Full e vou procurar o A4 com a menor medida primeiro. Eu tenho duas opções de A4, uma com a maior medida primeiro, a segunda menor. Eu tenho duas folhas de A4, uma com a maior medida primeiro e a outra com a menor medida primeiro, tá? Mas observem que é o mesmo tamanho, só está o tamanho invertido. Então, eu seleciono essa daqui, ó, e marco essa bolinha Portrait, tá? O que define a rotação, a orientação do papel é essa bolinha aqui, tá? Apesar da gente selecionar aqui, se eu não mudar aqui, ela não vai girar. Dou OK, Close, tá aqui, ó, a pranchinha no tamanho que eu quero. Agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso inserir o bloco. Como é que eu insiro o bloco? E Enter. Vou dar um cliquezinho aqui, ó. E vou procurar. No material do curso, vocês vão encontrar essas folhas aqui, ó. Tá? Se você não encontrou essas folhas, você pode pesquisar no Google por folha ABNT AutoCAD ou prancha ABNT AutoCAD. É o primeiro link. Vocês vão conseguir baixar esses blocos de folhas aqui, tá? Então, clica aqui, ó, na A4, Open. Você tem que configurar aqui, ó, para escala uniforme e converter ela com um fator de escala de 1000.
Por que com fator de escala de 1000? Porque a pessoa que fez essa prancha fez ela em milímetros. Então a gente precisa do 1000 aqui para dizer que a gente quer em metros, né? Que a gente está trabalhando no nosso modelo aqui em metros. E aqui eu vou fazer o que? Como é que eu vou fazer para deixar ela bem no cantinho aqui? Eu não vou no olho, tá, pessoal? Eu vou inserir as coordenadas 0, tab 0. Ok. Arrasta aqui para a direita. Enter. E aí a minha prancha está fixada já no canto que ela deve. Agora eu seleciono aqui a prancha e vou explodir ela. Explode. Pronto. Para que eu fiz isso? Porque agora eu posso editar a minha prancha. Eu posso botar aqui, por exemplo, 22/8/2022. Posso botar aqui, por exemplo, 01/3. Esse meu projeto tem 3 pranchas, né? No final vai ter 3 pranchas. E essa aqui é a primeira. 3 folhas de uma folha. E aí você põe o nome do responsável técnico, escala, revisor, o número do CREA, do CAL, cliente, o assunto, o título. Você vai editar o carimbo, né? Você pode, inclusive, inserir uma imagem, né? Uma logo aí do seu escritório de arquitetura. Você vai personalizar o seu carimbo, tá? Pronto. Feito isso, a minha prancha de A4 já está ok. Eu vou repetir agora o procedimento para as outras pranchas, de A3 até A0. Então, cliquei aqui. Vou procurar agora de A3, duplo clique. Esqueci de configurar, né? Mas já vou deixar ela aqui, ó. 0, tab 0. E aí eu vou configurar agora a prancha. Botão direito, Page Setup Manager, Modify, impressora DWG to PDF, estilo de impressão monocromático, ISO Full A3, dessa vez com a maior medida primeiro. Não mudo aqui a bolinha agora. Close, close, ó. Já está no canto. Já posso explodir. Já posso editar. Tá? A2 do mesmo jeito. Page Setup Manager. Modify. DWG to PDF. Monocromático. Vamos aqui para A2. Ok. Close. Aí. Agora vamos inserir aqui, ó. A2. Coordenada 0, tab 0. Arrasta aqui para a direita, para ficar na posição correta. Da 2 para frente, ele aparece essa opção aqui para você editar o número da folha direto. Eu prefiro ignorar, dar OK. Depois que eu explodir, eu posso alterar isso aqui, tá? Pronto, explodir. Aí está tudo editável, eu posso mudar isso aqui depois. Vamos para A1 agora. Mesmo jeito. As mesmas configurações. Aí, maior medida primeiro. Opa, essa daqui é a de A1. Aí. Vou procurar aqui a pranchinha de A1. 0, tab 0. E aí fica me faltando apenas a A0. A A0, vocês vão ver que ela só tem um tamanho. Aqui, ó, você só vai encontrar um tamanho de A0. Ok. Close. E você vai inserir a pranchinha de A0. Ok. Foi. Então está tudo configurado aqui, prontinho para eu plotar. Eu não preciso mais fazer nenhuma configuração de layout de página, né? Aqui, a não ser que você queira inserir sua logo e tal, você vai personalizar aí o seu carimbo em todas as pranchas. Feito isso, você não precisa mais fazer nenhuma configuração de folha, tá? Na folha. Então, o que é que nós vamos fazer agora?
Agora eu vou voltar aqui, ó, na prancha de A4. Deixa aqui. E eu vou agora trazer o que está desenhado aqui no model, que a gente desenhou aqui no model, eu vou trazer para cá. Para eu fazer isso, eu tenho que trazer através da viewport. Então, eu tenho que criar uma viewport. O que é uma viewport? É um retângulo que dentro desse retângulo eu vou ter tudo que está desenhado aqui no meu model. E aí eu vou poder manipular esse retângulo como se eu estivesse manipulando o meu model lá. Beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer através do comando MV. Se você tiver com a versão em português, você vai usar o CV, que é criar vista, que é make view, tá? Mesma coisa. Então, cliquei aqui, Enter. Vou desenhar um retângulo. Escolho aqui 2 cantos do retângulo e ele traz para mim. Ó. Tudo que está aqui no model agora está aqui, ó, desenhado, tudo está lá desenhado. Modelado, ele vai trazer para cá. Então, aqui nessa folha, eu quero botar só a planta baixa. Então, eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Na hora que eu dou um duplo clique, aparece o eixo, o top, aqui o cubinho, as ferramentas aqui. É como se eu estivesse lá no model. Eu posso usar o zoom para aproximar, ó. Posso usar a mãozinha para mover. Então, eu vou aproximar do que eu quero plotar aqui nessa prancha. Certo? Então, eu quero plotar somente a planta baixa. E aí eu vou ver qual é a escala que se encaixa melhor para o tamanho do meu projeto nesse tamanho de folha. Como é que eu vou fazer isso? Através do comando escala aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma escala. E se eu clicar aqui, você vai observar que eu tenho escalas pré-configuradas. Por que pré-configuradas, Well? Porque todas elas estão configuradas em milímetro. Então a gente precisa converter elas em metros, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai dar um clique aqui em custo. E aqui nesse projeto vamos trabalhar com essas duas escalas aqui e uma terceira que a gente vai criar. A gente vai criar uma intermediária aqui de 1 para 75. Então tem 1 para 50, vou ter 1 para 75 e 1 para 100. Então eu vou clicar aqui, ó, 1 para 50 e vou clicar em Edit. O que é que eu vou mudar aqui? Ó? Somente isso. Vou colocar 1000 unidades no papel, que é para converter de 1 milímetro para 1000 milímetros, ou seja, de milímetro para metros. Tá? Então, continua uma escala de 1 para 50, que é o nome, podia ser Jesus, Maria, José. A gente usa essa anotação porque fica fácil de identificar. Tá? Então, aqui é o fator de conversão de milímetros para metros e aqui o fator de redução da escala. Ok. Vou fazer a mesma coisa com de 1 para 100. E vou fazer agora a escala de 1 para 75, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar agora. Vou botar o nome dela, 1 para 75, vai ser o nome. 1000 unidades no papel, do mesmo jeito do outro, para converter milímetro em metros. 75 unidades no desenho. Ok. 1 para 75. Se ela não tivesse ficado aqui no canto dela, você pode mover usando esses botões, tá? Move up e move down para mover para cima e para baixo, tá? Pronto, feito isso, as suas escalas já estão configuradas em metros. Então, o que você vai fazer? Vai dar um clique e vai selecionar. Vamos ver se cabe em uma escala de 1 para 50 nessa folha. Não cabe, tá vendo? Fica cortado aqui o meu desenho. Outro detalhe, não pode, depois que você selecionar a escala, não pode usar o zoom, porque se você usar o zoom, você está tirando de escala. Tá? Então, você vai lá e seleciona 1 para 100. Ó, 1 para 100 cabe, só que ficou pequenininho, ainda tem espaço. Então, vamos ver 1 para 75. Aí, ó, perfeita a escala. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso mover aqui a folha, ó, apertando a bolinha do mouse, mover aqui, ó, tá? Para deixar ela aqui um pouco mais no centro, mas não mudo mais, não uso a bolinha para frente e para trás para não tirar dessa escala. Eu dou 2 cliques fora para sair de dentro da viewport. Então, a minha viewport aqui ela está numa escala de 1 para 75. Só que ficou esse retângulo aqui, ó, atrapalhando aqui a minha folha, né? Não ficou legal esse retângulo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nas propriedades dos layers e vou criar um novo layer que eu vou chamar de View.
Esse layer não vai servir para muita coisa, porque o que a gente vai fazer é apagar a luzinha dele. Já posso até dar um clique aqui, ó, e apagar ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e vou mudar o layer para View. Vai me dar uma mensagem aqui dizendo que o objeto que eu movi foi para um layer que está oculto, não tem problema, mas a caixinha sumiu. Então, tá do jeito que eu quero. O que é que eu vou fazer agora? Vou dar um Ctrl P e já posso salvar isso aqui em PDF. Coloco o nome que eu quero, por exemplo, projeto 1, prancha 1 de 3. E aí você vai salvar em PDF, tá? Não vou salvar ele aqui agora. Eu quero mostrar mais algumas coisas. Então, digamos que eu quero agora uma outra folha de A4. Preciso fazer toda aquela configuração de novo? Não, basta você clicar com o botão direito aqui em cima. Vir em Move Your Copy. Create a Copy. Eu vou criar ela aqui, ó, antes da prancha de A3. E crio aqui, ó, prancha A4 2. Cliquei aqui, vai ter a mesma coisa. Eu posso dar um duplo clique aqui na viewport, apesar de eu não estar vendo o retângulozinho, ele está aqui, eu posso dar um duplo clique, que ele aparece, ó. Aí eu tiro o zoom, aproximo do que eu quero plotar, imagine que eu quero plotar as fachadas aqui. Eu vou lá, coloco na escala que cabe, ó. 1 para 75, não caberia aqui nesse caso. Nem 1 para 100, ó. Não sei que eu deitasse a folha aqui, acho que caberia, mas neste desenho não caberia. Eu teria que usar uma escala aí de 1 para 150, 1 para 125, não sei. Enfim, mas só para mostrar para vocês que vocês não precisam fazer toda a configuração de novo. Beleza? Então, vou excluir ela aqui agora. Ok. Que agora na prancha de A3 é que eu vou criar uma nova viewport aqui para colocar as minhas fachadas. E agora eu vou usar o comando mv. Crio aqui a viewport, duplo clique, aproximo do que eu quero plotar no desenho. Na minha prancha, coloco a escala 1 para 75. Aí, ó, 2 cliques fora. Seleciono a viewport, coloco aqui no Layer View para ela sumir com a caixinha. Perfeito, ó. Ctrl P e já foi. Um detalhe, tá, pessoal? Antes de dar o Ctrl P, lembra de conferir se a escala que você está usando é a escala correta, né? Aqui no caso está 1 para 75. E lembra também de conferir se o seu carimbo você já deixou ele prontinho, tá? Beleza. Então está pronto aqui. Se eu quisesse aqui duplicar essa prancha de A3 aqui e criar uma outra prancha de A3, por exemplo, com os cortes, mesmo procedimento que eu mostrei para vocês na de A4, beleza? Então, pessoal, o segredo da plotagem é esse, é você estar trabalhando nas unidades corretas, ter as pranchas configuradas de forma correta e utilizar as viewports com a escala correta, a escala ideal para o seu desenho, tá? Então, esse aí é o grande segredo aí da plotagem do AutoCAD, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de se inscrever no canal, ligar o sininho das notificações para vocês receberem os novos vídeos, tá? E também não esquece de deixar o seu comentário, deixar sua dúvida, que assim que for possível eu vou respondendo também para vocês, tá bom? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na próxima aula eu vou mostrar um segredo de produtividade nos projetos, que é a questão do template, tá? Então, não perca o próximo conteúdo, por isso que é importante que você se inscreva no canal, ligue o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Perfeito? Um abraço e até a próxima aula.